Olá, pessoal! Aqui é o professor Gleison. Na aula de hoje, vamos trabalhar plano cartesiano e distância entre dois pontos, hein, gente? Fique atentos e não perca nenhum detalhe dessa aula, hein? Não esqueça de curtir a aula e de compartilhar. Muito bem, pessoal. Então, aqui na nossa aula de plano cartesiano de hoje, né? Primeiro, nós vamos considerar o seguinte. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, como vocês já estudaram várias vezes, ele é formado pelo eixo X, não é isso? O eixo X também conhecido como o eixo das abscissas, correto? E também formado pelo eixo Y. Eixo Y também conhecido como eixo das ordenadas. Mas a gente vai falar disso mais adiante, correto? Então vai ter um eixo horizontal, é o eixo X. Um eixo vertical, esse eixo vertical é chamado de eixo Y. Horizontal é o eixo das abscissas, vertical o eixo das ordenadas. Bom, o que é um ponto no plano cartesiano? Então, nós pegamos o nosso plano, suponha que o nosso plano aqui seja a tela do seu dispositivo, ok? Então, esse plano ele é infinito nas duas dimensões. Se você pega qualquer ponto nesse plano, você consegue projetar ele na vertical e na horizontal. Aí você projeta ele na vertical, projeta ele na horizontal. Ele vai interceptar os eixos X e Y. Mas não podemos esquecer que esses eixos, o eixo X e o eixo Y, ele é considerado como eixo real, certo? Então aqui, X, não é isso? É uma reta real. É uma reta real. Tanto X quanto Y. Y também é uma reta real. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que aonde o gráfico intercepta o eixo, nós teremos um número. Porque a reta real existe uma relação bionífica entre os pontos de uma reta e os números reais. Muito bem. Então você pega o ponto A. Está lá o XA, YA. Você pega lá um outro ponto B, nós teremos aqui também as coordenadas dele, XB e YB. Esses números, que é obtido na projeção do ponto na horizontal e na vertical, é chamado de coordenadas do ponto, correto? Então aqui, por exemplo, aqui vão ser as coordenadas do ponto. Então isso daqui é as coordenadas. Correto? Bom, as coordenadas é o par de número que você obteve. Aí, pessoal, o primeiro par de número fica definido como convenção no eixo X. E é a abscissa do ponto. Certinho? Então, isso daqui é a abscissa do ponto. E esse segundo número aqui, que é a projeção no eixo Y, é considerado como a ordenada do ponto. Ok? Então, nós temos a abscissa e a ordenada. Por isso, o eixo horizontal é o eixo X e também considerado como eixo das abscissas. E o eixo Y, que está na vertical, também considerado como eixo das ordenadas, justamente pelo nominho que se dá. O primeiro número é a abscissa, o segundo é a ordenada do ponto. Ok? Bom, o plano cartesiano, como vocês podem ver, ele divide o plano em 4 partes. Cada uma dessas partes é considerada quadrante, ok? Então, a reta vertical e a reta horizontal, formando um ângulo de 90 graus, divide o plano em 4 partes. Cada uma dessas partes é considerada chamada de quadrante. Quadrante é uma maneira de dizer, já que é uma região infinita e ilimitada, não é isso? Muito bem. Então, você começa aqui, nesse ponto do primeiro quadrante e vai seguindo no sentido anti-horário. Então, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Acredito que ninguém vai ter problema de identificar os quadrantes. A questão, às vezes, é as propriedades de cada um desses quadrantes. Então, olha, qual que é a propriedade do cara do primeiro quadrante? Cara do primeiro quadrante são todos os pontos P
aonde o x do ponto é positivo e o y do ponto é positivo também. A propriedade do segundo quadrante são os pontos aonde o x, ó, quando você faz a projeção na vertical, né, chega na parte negativa do eixo x e aqui positivo, ok? No terceiro quadrante, o que nós temos? Nós temos que os pontos do terceiro quadrante são os pontos onde o x é negativo e o y também é negativo, porque dá na parte negativa do plano cartesiano dos eixos coordenados, ok? E no quarto quadrante, a propriedade do quarto quadrante é que nós temos o x positivo e o y é negativo. Beleza, pessoal? Bom, lembrando que isso daqui é uma aula para alunos que já viram o plano cartesiano no ensino fundamental. Então, já tem a noção de numeração, do sentido positivo e sentido negativo. Beleza? Bom, agora, nós já temos as divisões dos quadrantes. Ok? Então, o plano cartesiano, o eixo x na horizontal, eixo y na vertical, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Uma outra coisa importante que você tem que saber é o seguinte, que essa reta ela é considerada bissetriz do primeiro e do segundo quadrante, correto? Então aqui nós temos uma bissetriz. E o que é uma bissetriz, professor? Bissetriz em geometria é a reta que faz o quê? É a reta que divide o ângulo em dois ângulos com a mesma medida. Então, essa bissetriz aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 45 graus, ok? E esse ângulo aqui também é um ângulo de 45 graus, porque é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Bom, na bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, se eu pego um ponto qualquer, o que vai acontecer? A ordenada e a abscissa desse ponto vão ser iguais. Então, aqui, ó, tá vendo que eu coloquei K e K. Então, os pontos da bissetriz têm valores iguais. Por quê, professor? Porque quando você faz a projeção, ó, lá no eixo X e faz a projeção aqui no eixo Y, o que nós temos? Esse ângulo é igual a esse ângulo, ok? Esse lado aqui é comum, não é isso? Como esse pedacinho aqui, ó, é paralelo a esses lados são iguais, então esses triângulos são triângulos congruentes. Não vou entrar nesse método de provar a congruência desses triângulos, tá? Por isso, nós temos que essas distâncias são as mesmas. Como está do lado negativo, ó, aqui seria negativo, aqui seria negativo também. Bom, e aqui de verde, nós temos a bissetriz do segundo e quarto quadrante. E qual é a propriedade? Que todos os pontos dessa bissetriz têm os valores absolutos iguais, mas com sinais opostos. Então, K e menos K são os pontos que estão na bissetriz do do segundo e quarto quadrante. E da bissetriz do primeiro e segundo tem valores iguais. Beleza? Agora, pessoal, observe o seguinte. Se eu tenho um plano cartesiano, se eu pego um ponto A qualquer no plano cartesiano de coordenadas xa, ya, pego um ponto B no plano cartesiano de coordenadas xb, yb, certinho? E aí, o que eu quero? Eu quero medir a distância entre o A e o B. Então, nós vamos definir como distância entre o A e o B a medida, o tamanho do segmento de reta que liga o ponto A e o ponto B, que está aqui de vermelho. Então, isso daqui é a distância de A até B. Agora, o que nós queremos é encontrar uma maneira algébrica ou analítica de fazer essa conta. O que a gente vai fazer? Observe o seguinte, ó, que se olharmos essa medida, como ela é paralela ao eixo X, basta fazer a subtração da abscissa do ponto B com a abscissa do ponto A, fazer o xb menos o xa, que nós teremos essa distância. Bom, módulo para garantir que o resultado é positivo. Do mesmo modo, se você observar aqui, essa medida aqui, esse lado aqui, ó, esse segmento de reta, ele é paralelo ao eixo Y.
Logo, para medir esse segmento, basta fazer o YB, o YA menos o YB, ou YB menos o YA, ok? Daí você vai ter essa medida dessa distância, em modo para garantir que fique positivo. Opa, olha aqui agora, ó. Definimos aqui na figura um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, justamente porque o sistema cartesiano é um sistema ortogonal. Opa, se é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, que é o que está de vermelho, que é a distância de A até B ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ficou esse cateto, xb menos xa ao quadrado, e a medida desse cateto, yb menos ya ao quadrado. Tá? Lembrando que isso daqui é a abreviação de distância AB dos pontos AB. Então, lê-se distância do ponto A ao ponto B. Bom, manipulando isso daí, nós chegamos nessa expressão aqui, ó. E essa expressão é a fórmula que nós usamos para calcular a distância entre dois pontos. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B pode ser dada por essa fórmula bem aí. Ok? Então, guarda essa fórmula aí para fazer os exercícios. Bom, vamos resolver alguns exercícios então. Olha esse primeiro exercício, pessoal. Está dizendo assim, ó. Escreva 3 pontos que estão na bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Ó. Então, 3 pontos que estão na bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. E marque no plano cartesiano. Então, ó, marcar no plano cartesiano vai ficar para você que está assistindo essa videoaula, tá? Só vou dizer quais são os pontos. Olha aqui, pessoal. Você sabe que os pontos que estão na bissetriz do primeiro e do terceiro tem o mesmo valor para a ordenada e para a abscissa, ou para a abscissa e para a ordenada. Como ele quer 3 pontos, basta você criar 3 pontos com isso. Então, eu coloquei aqui o primeiro ponto 2 e 2, segundo ponto menos 3 e outro ponto 10 e 10. Certinho? Olha o exercício 5. Escreva 3 pontos que estão na bissetriz do segundo e quarto quadrante e marque no plano cartesiano. Marcar no plano cartesiano fica para você que está assistindo a videoaula, beleza? Combinado, então. E, então, bom, qual que é a característica da galera que é da bissetriz do segundo e do quarto quadrante? Ah, professor, pessoal aí dessa bissetriz tem mesmo valor absoluto mudando só o sinal. Então, é formada por números opostos, não é isso? A ordenada é o oposto da abscissa e vice-versa. Então, basta criar pontos assim. Então, eu coloquei menos 2, 2, 3 menos 3, menos 10, 10. É lógico, se você quiser colocar meio, raiz de 2, raiz de 5, pi, você fica à vontade, ok? Olha esse outro exercício. Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são A, 2 e 5 e B, menos 5 e menos 2. Bom, a forma da distância você já tem, ok? Que é essa daí. Então, substituindo, o que nós teremos aqui, pessoal? Ó, xb menos xa. Não precisa ser exatamente nessa ordem. Então, ficou menos 5, menos 2. Menos 5, menos 2. Aqui eu coloquei 2 menos 5. Tanto faz a ordem, tá? Do outro lado ali, ó, desculpa. YB menos YA. Então, ficou o Y aqui, o 5 menos 2. Poderia ser o contrário também. Bom, fazendo essas contas, chegaremos na que fica 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que dá 2 raiz de 7 ao quadrado. Então, essa distância é 7 raiz de 2. Acredito que você não tem dificuldade em fazer umas continhas nessa, né, pessoal? Claro que não! Próximo exercício, pessoal. O próximo exercício é para a gente calcular o valor de x, sabendo que a distância de A até B é igual a 10. E as coordenadas de A é x e 2 e de B é 4 e 8. Ok? Sabendo que as coordenadas, que a distância é 10. Então, substituindo então na forma da distância, nós temos o seguinte, ó, que a raiz quadrada de 4 menos x mais 8 menos 2, isso ao quadrado, é igual a 10. Certinho?
Então, fazendo essas contas, você eleva ao quadrado dos dois lados. Ó. Então, o que a gente fez? Ó? Veio aqui, elevou ao quadrado. Quem? Elevou ao quadrado. Elevou ao quadrado aqui também. E aí, o que acontece? A raiz desaparece, então ficou essa expressão. Desenvolvendo o produto notável, que é o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ok? Mais o quadrado do segundo, 8 menos 2, 6, ao quadrado 36. Certinho. Bom, passando tudo para o outro lado, vai ficar nessa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 8x menos 48 igual a 0. E aí, aplicando a fórmula de Bhaskara, né? Porque aqui você tem que o A vale 1, que o B vale menos 8, que o C vale menos 48. Acredito que você lembre da fórmula de Bhaskara, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você encontra o delta igual a 256. Bom, aplicando na fórmula do x, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, você vai chegar que o x1 é 12 e que o x2 é menos 4. E a solução é justamente isso, menos 4 ou 12. Próximo exercício, determine os valores de k para que o ponto 2k menos 16 e 2 menos k pertence ao terceiro quadrante. Escreva sua resposta na forma de conjunto ou intervalo. Então tá aí, ó. Se ele pertence ao terceiro quadrante, no terceiro quadrante, os pontos nós temos o x é negativo, então 2k menos 16 é menor que zero, porque aqui ó, a abscissa do ponto é negativa. Resolvendo isso, né, passa o 16 para o outro lado, passa positivo. Passa o 2 dividindo, tem k menor que 8. Bom, e a ordenada também é negativa. Ah, professor, não lembrava disso não. É só volta um pouquinho no vídeo aí que nós explicamos isso, tá? Então, resolvendo, nós encontramos que o k é maior que 2. Então, a solução, para que aquele ponto esteja no terceiro quadrante, temos que tomar k maior que 2 e menor que 8. Olha esse exercício, pessoal. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A e B, a abscissa de P vale, vamos ver? Bom, se um ponto P, ó, informação, ele pertence ao eixo X. Se ele pertence ao eixo X, é que o Y do ponto é 0, a ordenada é 0. Tá bom? Ou seja, o ponto tem essa característica, ó, x e 0, beleza? Bom, o fato de ser equidistante, ó, lendo bem o enunciado, o fato de ser equidistante quer dizer que a distância de A até P é igual à distância de B até P. Bom, então aplicando a fórmula da distância nos dois lados, ó, fica raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado. Raiz quadrada de menos 6 menos x ao quadrado, mais 3 menos 0, não é isso? Bom, eleva ao quadrado dos dois lados. Quando você eleva ao quadrado dos dois lados, o que acontece com o radical? Desaparece. Bom, e aí resolvendo essa expressão, você vai chegar que o valor de x é menos 2. Então, as coordenadas desse ponto aí, ó, é um ponto que tem coordenadas menos 2 e 0, ok? Pessoal, até a nossa próxima aula. Não esqueça de curtir os nossos vídeos aí no nosso canal e se inscrever, ok? Bom estudo aí para todo mundo!